Saudações condominiais, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um bate-papo Cadê o Síndico? E hoje estamos aqui com a especialista em acústica, a professora Débora Barreto. E vamos tratar de um assunto que, de uma certa forma, traz uma polêmica aí para a convivência em condomínio, que é os ruídos, né, de animais. E aí, Débora, me conte aí sobre essa questão de ruídos de animais em condomínio. A gente sabe que tem alguns, né, animais que realmente terminam fazendo um ruído maior, né? Terminam gerando um ruído maior. E quais seriam, né, esses animais que terminam gerando esse tipo de ruído que, de fato, termina incomodando um pouco, né, os vizinhos? Tá. Bom, olá, um abraço a todos, tá? Um prazer estar aqui podendo contribuir com o Cadê o Síndico. São muitos os animais que a gente já vivenciou esse tipo de experiência, tá, Rafael? Agora, eu diria... Aqueles que mais incomodam, os que mais né? incomodam são cachorros. É o carro-chefe, né? Mas arara também tem sons muito altos, tem gritos muito altos, pássaros, quem tem em casa, alguns tipos de pássaros, gatos, apesar de gato não ser um animal que gera um ruído proveniente do latido, do miau do gato, que é muito baixo, mas os gatos caminham muito pela casa e as unhas do gato tendem a incomodar muito. Mas carro-chefe são os cachorros, depender da marca do cachorro, né, para a gente brincar um pouco, eles têm latidos que são muito difíceis de serem isolados. E tem cachorros, inclusive, lógico que depende muito da questão da convenção de condomínio, o que pode, o que não pode, o que é estabelecido, mas tem cachorros de grande porte, né, em condomínio. E realmente o latido desse cachorro, né, de fato incomoda. Mas normalmente, Rafael, os que mais incomodam são os cachorros menores, por incrível que pareça, porque assim, a gente escuta melhor alta frequência do que baixas frequências. Então, um ruído de um cachorro que é au, 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 nos incomoda mais do que au, au, au. Porque a gente ouve melhor, é mais irritante aquele ruído. Então, aqueles cachorros pequenininhos que ficam com aqueles latidos bem agudos, eles tendem a incomodar mais. Tem uma situação interessante, na verdade, quem está aqui do meu lado, eu acabei me passando, né, porque é um convidado, não é um convidado novo, né, porque esse rapaz que está aqui ao meu lado, né, esse jovem que está aqui ao meu lado, é a pessoa que realmente fundou o Cadê o Síndico. Então ele está fazendo parte hoje aqui dessa gravação conosco e é a pessoa que vai dar andamento aí aos próximos vídeos, né, com fé em Deus. Então, Antônio Castro. Boa noite a todos. Inclusive, esse é um tema interessante que nós abordamos muitas vezes com Débora na rádio. Cada sábado é um tema. Sábado agora vamos ter isso na rádio. E é uma das coisas que acontece em condomínio no Brasil todo e que incomodam realmente. Então, esse tipo de conversa, desse que nós estamos gravando com vocês, vai ter sempre. E é sempre bom estar explicando por quê, como isolar isso, como resolver essa questão. Então, vamos estar presentes aqui em outros vídeos futuramente. E aí, voltando, Débora, aquele assunto dos animais, a gente, eu gostaria muito de saber de você, porque assim, o que é que acontece, que a gente percebe, pelo menos já percebi algumas vezes, de você, da pessoa ter um cão, né, e a priori está bem tranquila aquela situação ali, mas quando de repente o dono sai, né, que a gente na verdade supõe que o dono sai pelos horários, o cachorro começa a latir bastante. Né? Então o cachorro a princípio é um animal tranquilo na presença do dono, porém quando o dono sai, aí que realmente... né, como se fosse com saudade do dono, né, chorando. Mas é um pouco isso mesmo. Eu não entendo profundamente de animais, mas a gente precisa... E aí, o que é que você sugere? Ler um pouco por conta disso. Na verdade, quando o cachorro late muito sem parar, inclusive para o vizinho que está ouvindo, é angustiante, porque você imagina um animal está sofrendo de alguma forma. Ou é emocional, ele está sofrendo de saudade, ou ele está com fome, ou ele está sentindo dor. Então, o latido constante é algo que incomoda. O que a gente tem feito em alguns projetos, que é o que eu recomendo, Rafael, é que exista um quarto, um cômodo que seja isolado acusticamente dentro do apartamento, dentro da casa, e que no momento que o dono saia, esse animal possa ficar nesse cômodo,
que tenha um conforto necessário, que tenha tudo que ele precise, mas que esse som do latido, do sofrimento, da saudade, fique contido àquele cômodo e não incomode. A gente faz muitos projetos dessa natureza, até porque a gente tem que ter esse cuidado, né? Nosso direito começa onde começa o direito do nosso vizinho. Então, animal, as pessoas precisam ter muito esse critério, quem tem que investir no isolamento, quem tem que ter todo esse tipo de adequação, é o proprietário, é o dono do animal. Não é um problema de condomínio, não é um problema jurídico, não é um problema que o vizinho que se vire, não. Eu tenho um animal, eu que tenho que, de alguma forma, proteger os meus vizinhos desses ruídos que incomodam muito. Agora, Débora, é o seguinte, nesses casos de condomínio, tem gente que deixa o cachorro dentro de casa, mas tem casos que deixam o cachorro na varanda. E vai incomodar não só uma, quase que o prédio todo. Né? A varanda não é um ambiente recomendado para deixar um animal que late muito. Área de serviço, né? Essa área de serviço, essa área que tem essa ventilação natural, o ruído ele reverbera por vários pavimentos, então alcança até outros condomínios. Então, assim, vivenciamos casos assim, um pouco trágicos, né, mas reais, de vizinhos que colocaram comida, jogaram comida para cachorro com veneno dentro, e os cachorros, animais morreram, vieram a falecer, porque chega um nível de estresse, de incômodo, e principalmente porque quando você começa a ter a relação, a informação, você informa o seu vizinho que está te incomodando, e quando o vizinho não está nem aí, que se vire e tal, não me preocupa de estar te incomodando, que é uma postura que infelizmente algumas pessoas têm, a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo isso nas entrevistas que eu dou, porque a questão do incômodo, antes de mais nada, é uma questão de empatia, é uma questão de, eu não gostaria de estar no seu lugar, que está sofrendo com esse ruído. Então, essa incapacidade vai gerando uma raiva, e um dos estágios da exposição do ruído é a loucura. E você prejudica um animal que não tem culpa, e ele acaba que morre por tabela, claro, sofrimento para toda a família que são donos daquele animal. Mas, varanda, se é um animal que late muito quando você se ausenta, não recomendo que você deixe nesse ambiente, porque é o que mais propaga o ruído para os vizinhos. Por isso essa dica que eu dei, escolhe um cômodo, faz isolamento acústico nesse cômodo, que você vai estar tranquilo de que o animal vai latir, vai ter seu conforto, mas não vai incomodar a vizinhança. E sem falar que pode ter casos de chegar até a via de fato, né? Só agredir o outro, brigar. É o estágio da loucura. E casos eu tenho um exemplo de condôminos que se mudou do prédio para evitar uma maior, né? Você chegou a comentar, Débora, que tem alguns casos, né, na verdade, quando as pessoas colocam, né, os animais em áreas abertas, né, de ventilação, como varanda, área de serviço, isso acaba, né, se propagando até para outros condomínios, né, digamos assim. Digamos que você mora num condomínio com algumas torres, né, e você consiga, de repente, atingir, né, outras torres em função disso. E aí eu lhe pergunto, nesse tipo de situação, né, que você está atingindo outros condomínios, ou seja, vamos supor que eu estou sendo atingido, né, por esse ruído, só que eu estou em outro condomínio. Eu não tenho como chegar de repente e, ou até mesmo identificar, ou chegar para o condomínio e registrar uma queixa, porque de fato eu não faço parte daquela torre, por exemplo. Mas, de repente, o que é que eu posso fazer para poder, né, minimizar esses ruídos? E buscar a sua paz, né? A sua qualidade de vida. Lógico. Para mim não tem dinheiro que pague a gente ter sossego, ter saúde, poder dormir quando a gente quer, poder acordar quando a gente quer, né? Quando o cachorro do vizinho nos desperta. Um despertador que para muitas pessoas, bem desagradável. Eu recomendo o seguinte, na verdade, por onde que esse ruído entra? O ruído que vem de um animal que está localizado em um outro condomínio. Ele entra principalmente pelas partições mais vulneráveis, que são as esquadrias. Então, dica número 1, melhore a qualidade da sua esquadria. Se ela não pode ser modificada, você pode colocar alguns elementos que melhorem o isolamento e façam com que o som seja menos transmitido. Opções que a gente tem. Instalar uma cortina acústica por dentro, tá? Tem algumas cortinas, elas são um pouco pesadas, elas são densas, não são aquelas cortinas leves, que fazem um certo bloqueio. Se ainda não for suficiente, a recomendação é colocar uma outra esquadria por dentro. Isso a gente costuma fazer muito
porque não é tão comum poder alterar a esquadria de fachada de um apartamento. A menos que você consiga alterar da forma que ela fique idêntica, uma esquadria acústica igual. Mas às vezes você não tem uma opção no mercado que fique com a mesma aparência, então você coloca uma outra esquadria por dentro. E tem que se calcular a esquadria exata que isole aquele tipo de ruído. Porque você pode ter uma excelente esquadria acústica, isola o ruído de um au-au e não isola do au-au. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a mesma esquadria pode não atender. Por isso que é recomendado que a gente faça uma visita, faça uma análise, identifique a fonte de ruído para orientar qual a espessura de vidro, qual tipo de esquadria. Esquadria não é só vidro, é toda a vedação, se vai ser de correr, se vai ser de abrir, enfim. Mas tem alternativas, também a gente tem feito bastante essa solução. Débora, no caso do condomínio, eu moro no condomínio, por exemplo, e quero isolar a parte do ruído do meu cachorro que eu crio, por exemplo. Nesse caso, para o custo não ficar muito alto, eu não posso isolar todo o apartamento. Ele tem duas opções: ou isola todo o apartamento, ou isola um local para ficar o foi o que eu recomendei, exatamente. Seria uma ideia, né? Foi o que eu recomendei, exatamente. Porque uma coisa eu vou investir no isolamento, eu sou proprietário do animal, é diferente da solução do eu estou sendo atingido, eu sou o receptor. Existe a fonte sonora e existe o receptor. No caso, eu como receptor, preciso instalar uma esquadria acústica por dentro. Tem no Assom mesmo, tem várias linhas de esquadrias acústicas. Uma delas é uma esquadria própria de sobrepor, que ela é feita para instalar em janelas que já tem esquadria. É feita para isso. E aí você pode informar qual tipo de ruído, tal, sem necessariamente mexer na estrutura toda, né, da esquadria. De um dia pro outro. É uma opção bacana, né, porque você não vai precisar, né, de fato fazer, digamos assim, uma obra, uma reforma, né, para poder quebrar e implantar algo para justamente, né, isolar o que está te incomodando. E Débora, para poder a gente finalizar, eu vou aqui partir para uma última pergunta, que é a seguinte. A gente recebe algumas reclamações, acho que também você já deve ter recebido, de pessoas que ouvem os animais, até mesmo você chegou a colocar isso no início, ouvem os animais caminhar, né, no chão, e isso de certa forma traz um incômodo, um inconveniente, e algumas pessoas, né, terminam se pilhando mesmo com relação a isso, né? Gritando mesmo. E aí, na verdade, a gente fica muito constrangido por participar da privacidade das pessoas. Porque você sabe onde o gatinho está, que a família vai junto. Então, se você ouve o gatinho, você ouve também as pessoas caminhando. E aí você sabe tudo o que está acontecendo no seu vizinho de cima. Bom, esse não é o problema que o morador tem que resolver para mim. Nem o morador dono do animal, nem o morador que está sofrendo embaixo. É um problema construtivo, tá? Né? É um problema que poderia ter sido evitado, mas que pode ser solucionado, e é bom, minha recomendação, que seja acionado a construtora, porque aí o ideal que tenha sido feito é um tipo de solução por cima, no apartamento de cima, mas tem algumas possibilidades de forros isolantes, a depender do ruído, se for amenizar, se não for um ruído muito intenso, dá para amenizar um pouco com forro isolante, a gente pode fazer uma visita também, orientar nisso, mas a solução ideal mesmo, ela teria que ter sido feita no apartamento de cima, e depois é uma obra muito desgastante de você fazer isso por cima, por isso que a gente fica minimizando. Então, como eu falo, por baixo não é solução, é minimizar, dar uma melhorada, mas não é a solução completa. É que infelizmente é uma questão que a gente observa que acontece muito, né, ultimamente, né, as construções, né, de hoje em dia realmente não são iguais às construções, né, de anteriormente que nós tínhamos, né? Hoje realmente a gente percebe que as construções trazem, né, alguns problemas dentre esses. Né? Os novos prédios assim, de 2013 para cá que foram entregues, os prédios mais recentes, eles têm que atender uma norma específica de isolamento acústico, que é a norma de desempenho, a norma 15575, que tem uma série de requisitos, dentre eles requisitos de acústica. Então, os novos empreendimentos, eles precisam atender essa norma. Você vai adquirir seu apartamento, consulta, cobra, pergunta. Claro que são projetos protocolados na prefeitura a partir de 2013. Então, se é um prédio mais... Então, a gente ficou... Há 30 anos atrás, o edifício tinha uma qualidade construtiva muito boa. E aí teve realmente uma decadência muito grande, que são os que a gente mora hoje. Mas os novos prédios já estão voltando essa retomada para essa melhora aí, por demanda de uma norma. Débora, só uma dúvida. Estou falando de condomínio vertical, né? Mas no caso de horizontal de casa, condomínio de casas, e que realmente tem animais,
Eu lhe pergunto, se eu moro numa casa e o vizinho tem um animal que me incomoda, pode ser feito isolar minha casa toda para eu não ouvir esse ruído desse cachorro? Tá, então você é o receptor. Isso. Uma sugestão nesse caso é a execução de uma barreira acústica, que é o elemento vertical que vai estar entre fonte sonora e receptor. Então tem que se dimensionar a altura dessa barreira, de forma que esse ruído ele vai ser minimizado na hora que tem a quebra da onda sonora, que é chamado de difração, é um fenômeno físico. Porque senão você vai fechar todas as suas janelas, vai fechar tudo, vai ficar enclausurado dentro da sua casa, não vai poder sair. Mesmo assim, se tiver uma área aberta, uma área de piscina, você vai ficar lá ouvindo. Então tem uma solução também, já fez alguns casos como esse. Você então já teve casos como esse, de casa que tem como barreira acústica também. Eu recomendo a barreira, porque a barreira não enclausura a sua casa, mas às vezes ela tem que ser um pouco alta, dependendo do tipo de cachorro, do nível de ruído e tal. Mas você constrói a barreira, você não ouve mais o cachorro. Então, maravilha. Chegamos ao final de mais um bate-papo Cadê o Síndico? Agradecer aqui mais uma vez a Débora, né, por sua disponibilidade de estar aqui conosco, de poder estar esclarecendo algumas dúvidas com relação a essa questão de acústica, porque de fato traz um incômodo mesmo, né, a gente sabe disso. Então, se você gostou desse vídeo, né, curta aí, compartilhe, a gente vai estar disponibilizando aí nas nossas redes digitais. Então, até a próxima e a gente se encontra no próximo vídeo. E se você ainda tem dúvida sobre qualquer tipo de barulho, mande pra gente e entre no site do Cadê o Síndico e mande pra gente um e-mail. Eu queria saber dessa dúvida com a doutora Débora, e a gente vai falar isso aí no próximo vídeo. Então, até a próxima, grande abraço a todos e a gente se encontra no próximo.